Olá, turminha, boa tarde, tudo bom com vocês? Crianças, essa semana nós teremos aula virtual e na outra semana nós teremos aula presencial, certo? Olhem só, hoje nós iremos estudar sobre o artigo. O que é o artigo, tia? Artigo é a palavra que acompanha o substantivo, certo? Peguem a gramática de vocês, a gramática, e abram na página 143. Página 143 da gramática. Página 143 diz o seguinte: artigo. Leia o texto e observe as palavras destacadas. O pernilongo é uma praga comum nos meses de verão. Para se livrar dele, você pode reforçar um repelente natural, produzido pelo seu próprio corpo. Basta ingerir durante 2 ou 3 semanas 4 cápsulas do complexo vitamínico B por dia. O suor passa a ter um odor insuportável para os bichinhos, mas não se preocupe, você só vai repelir essas pragas, não as pessoas. Olha, nesse texto que nós acabamos de ler, vocês podem perceber que há algumas palavras que estão destacadas, certo? Essas palavras destacadas são uma, os, as. Essas são as palavras que estão destacadas no texto. Olha, as palavras destacadas, elas são artigos, sim. Os artigos são essas palavras que estão destacadas aí no texto, nesse texto que nós acabamos de ler. Olhem só. Tia, mas o que é um artigo? Artigo é a palavra que vem antes do substantivo. Ela acompanha o substantivo. Uma observação. Lembrando que dá a ideia de definição ou indefinição. Sim. Por isso, crianças, que nós temos 2 grupos de artigos. Os artigos definidos e os artigos indefinidos. Os artigos definidos são a, as, o, os. Esses são os artigos definidos. Esses são os artigos definidos. Lembrando que os artigos definidos, eles indicam um ser de modo específico. Sim, ele está indicando aquele ser, porém está especificando. Já os artigos indefinidos, eles são diferentes. Por quê? Os artigos indefinidos, eles deixam uma ideia indefinida. No caso, eles indicam um ser qualquer, eles não especificam aquele ser que ele está indicando. Não. O artigo definido, ele define, ele especifica. O artigo indefinido, ele deixa algo subentendido, né? Não dá para caracterizar, para dizer ao certo. Ou seja, é de modo indeterminado, ok? Olha, eu peço que vocês prestem atenção na lousa, pois eu irei mostrar para vocês a diferença que tem entre o artigo definido e o artigo indefinido, sendo que esses exemplos, eles são o quê? Exemplos cotidianos, sim, exemplos que nós podemos estar adequando ao nosso dia a dia. Olhem só, bem aqui. O suor. Eu estou especificando que é o suor. O O é artigo, suor é o substantivo. Os bichinhos. Eu estou especificando que os bichinhos, é aquele bicho. Por exemplo, se eu dissesse
uns bichinhos. Eu estaria especificando? Não, eu não estaria especificando. Eu estaria dizendo sim, que ali tem bichos. Porém, eu não estava dizendo quais eram os bichos. Que bichos são esses? A mesma coisa acontece com uma praga. A praga. Quando eu digo a praga, eu estou determinando, certo? Eu estou determinando, eu estou especificando aquela praga. Mas quando eu digo uma praga, fica algo indeterminado. Que praga é essa? O que foi que aconteceu? O que é isso? Eu não sei. Entendeu? Então, o artigo definido, ele define. O artigo indefinido, ele deixa algo indefinido, subjetivo, indeterminado. Subentendido, perdão. Algo fica indeterminado. Olha, os artigos definidos são a no singular feminino, feminino singular, as feminino plural, o masculino singular, os masculino plural. Esses são os artigos definidos, sim. Os artigos indefinidos são masculino singular, uns masculino plural, uma feminino singular, umas feminino plural, certo, crianças? Agora vocês irão prestar muita atenção, pois nós iremos para a explicação na lousa, ok? Prestem atenção. Os artigos definidos. Os artigos definidos são. Bem aqui, vou botar com preto. A, as, os. Sendo que as é feminino singular, as é feminino plural, o masculino singular e os masculino plural. Sim, tudo isso tem que estar em concordância com o substantivo, certo? Olhem, vocês podem prestar atenção que se nós formos usar os artigos no singular, o substantivo também tem que estar no singular. E assim vice-versa. Se o substantivo estiver no plural, o artigo tem que estar no plural. Os artigos indefinidos já os artigos indefinidos são dois pontos. Olhem, como assim, tia? São uns, uma, umas. Sendo que ele é masculino e está no singular. Uns é masculino, mas está no plural. Uma é feminino e está no singular. Umas é feminino e está no plural. Aquela mesma história. O artigo tem que estar em concordância com o substantivo. Aqui, olha. O gatos. Tá em concordância? Não. Por quê? Porque o artigo está no singular, o substantivo está no plural. Esta frase aqui, ela não está em concordância, ela não está correta. Observem esta frase aqui. A menina
estudou muito. A menina estudou muito. Essa frase aqui, ela tá correta? Sim, o artigo está de acordo com o substantivo. Lembrando que, gente, prestem atenção. Lembrando que o artigo a, ele é definido, está definido que é aquela menina. Olhem, a é artigo definido, feminino, singular. Menina é um substantivo. É um substantivo comum. Sim, é um substantivo comum. Também se classifica como um substantivo simples. Sim. Estudou é o verbo. É a ação que está sendo praticada, que foi praticada por aquela menina. Qual é essa ação? Estudar. A menina estudou. Estudou é verbo e muito é advérbio. Sim. Advérbio de intensidade. Olha, a menina estudou muito. A, artigo definido, feminino singular. Menina, substantivo. Estudou, verbo. Muito é um advérbio. Prestem atenção, gente. Se não tivesse esse a, eu poderia trocar por qual artigo? Eu poderia trocar, mudar pelo artigo uma. Uma menina estudou muito. No entanto, se eu colocasse o artigo uma, eu não estaria definindo que era aquela menina. Eu estaria dizendo que era uma menina qualquer e não aquela. Olha, ela... Esse pincel tá fraco. Vou trocar por este preto, viu? Ela é uma médica. Ela é uma médica. Esse uma está se referindo ao substantivo médica. Sim, médica aqui é o substantivo. Médica é o substantivo e uma é o artigo. É o artigo indefinido. Eu estou definindo, eu estou caracterizando, eu estou especificando qual é a médica? Não, eu não estou especificando. Eu estou dizendo é uma médica. Mas qual é essa médica? Eu não especifiquei. Mas agora se eu dissesse assim, ela é a médica de minha mãe. Ela é a médica de minha mãe. Olha, nesse caso aqui sim. Nesse caso o artigo a está especificando a médica. Sim, está especificando a médica, ou seja, está determinando quem é a médica, ok? Crianças, só lembrando, o artigo, ele tem que concordar com o substantivo em gênero, grau, número. Prestem atenção. Se o artigo está no masculino, o substantivo tem que ser masculino. Se o artigo é feminino, o substantivo tem que ser feminino. Se o artigo está no singular, o substantivo tem que estar no singular. Se o artigo está no plural, o substantivo tem que estar no plural. Olha, a tia Vanessa, a é o artigo, certo? A tia Vanessa gosta de umas brincadeiras. Tá correto? Não. O artigo umas não está em concordância com o substantivo brincadeiras.
A tia Vanessa gosta de umas brincadeiras. Agora sim está em concordância. Por quê? Porque tanto o artigo quanto o substantivo estão no plural. É a mesma coisa se eu dissesse comprei a laranjas e uma maçãs. Não, comprei as laranjas e umas maçãs. Sim, nesse caso o artigo também está em concordância com o substantivo. Quando vocês forem usar os artigos, vocês devem prestar muita atenção. Muita atenção mesmo, pois uma coisinha de nada faz toda a frase ficar totalmente errada, certo? Olha, em casa vocês irão responder as páginas 144, 145 e 146 da gramática. Páginas 144 a 146 da nossa gramática, certo? Na primeira questão da página 144 diz assim: leia o poema e complete os espaços com os artigos adequados. No caso, vocês irão fazer a leitura deste poema e completá-lo com os artigos. Lembrando que vocês devem prestar atenção, pois o artigo ele tem que estar em concordância com o substantivo. Letra A, copie do texto os artigos definidos e os artigos indefinidos. Na letra B, gente, vocês irão retirar do texto o substantivo ao qual o artigo indefinido se refere. Que substantivo é esse? Escreva os artigos definidos e indefinidos antes dos substantivos. Terceira, complete as frases com os artigos adequados. E na quarta questão, vocês irão ler o poema, fazer um círculo nos artigos definidos e um retângulo nos artigos indefinidos. Quinta e última questão. Reescreva as frases substituindo os artigos definidos por indefinidos. Nesse caso, vocês irão fazer a substituição. Irão retirar os definidos e colocar no lugar dos artigos definidos os indefinidos. Ok, crianças? Qualquer dúvida, vocês me procurem, me liguem, me mandem uma mensagem, certo? Beijinhos, até a próxima aula.